Constantinopla, ano 548. Atrás das portas douradas do grande palácio, a respiração do império se contém. Sobre um leito coberto de púrpura tíria, aquela cor que custa mais que o ouro e que só os imperadores estão autorizados a vestir, uma mulher agoniza com os olhos entreabertos. Foi atriz, cortesã, pecadora de aluguel para os moralistas, agora é imperatriz, Augusta, a metade mais perigosa de um trono que governa meio mundo conhecido. Ao seu lado, Justiniano, o legislador de Deus, chora sem pudor, convertido por um instante em marido e não em César. Os cocheiros inclinam a cabeça, os sacerdotes murmuram litanias, mas são os serviçais, os que viram o que acontece quando as câmaras se fecham, quem trocam olhares, conhecem histórias que, pronunciadas em voz alta, poderiam quebrar a própria cúpula de Santa Sofia. A cena é um espelho com dois reflexos. Para a história oficial, Teodora é a pecadora arrependida que ergueu igrejas, protegeu as mulheres e sustentou o trono durante a tormenta. Para Procópio, em sua história secreta escrita em quartos ocultos e enterrada por séculos, é uma criatura de apetites desumanos, devoradora de homens e de consciências, que converteu o corpo em arma e o prazer em governo. E hoje, sob as lajes da moderna Istambul, certas descobertas arqueológicas, passadiços adicionados fora de tempo, tubulações de água que não correspondem a banheiros comuns, estruturas acústicas que impossibilitam a fuga do som, sussurram que talvez a verdade tenha sido ainda mais extrema que o rumor. 3 vozes, 3 imagens incompatíveis, uma mesma mulher envolta em púrpura. Santa, monstro ou as duas coisas ao mesmo tempo? A púrpura inunda tudo, também a memória. Os dedos das donzelas tremem ao cobrir marcas na pele que não se encaixam com a fidelidade conjugal que as crônicas apregoam. Entre dobras e baús emergem objetos cujo uso ninguém se atreve a nomear em voz alta. Cartas com uma caligrafia requintada, onde se negociam favores, corpos e silêncios. No entanto, ninguém fala. Mesmo morta, Teodora continua sendo a mulher mais perigosa de Constantinopla. Há silêncios que são juramentos e outros que são sentenças. Aqui, o silêncio é sobrevivência. Para entender este último suspiro, é preciso refazer 3 vidas. A menina filha de um cuidador de ursos do hipódromo, que aprendeu muito cedo que o corpo podia ser moeda. A atriz para quem o palco era um eufemismo jurídico de bordel autorizado, capaz de ler desejos alheios como um tabelião lê cláusulas. E a imperatriz que, da Galeria Imperial de Santa Sofia, recebeu a Eucaristia com mãos enfeitadas enquanto tecia uma rede de espiões feita de servas invisíveis, eunucos fiéis e monges agradecidos. Na Europa do século VI, onde a linha entre o Estado e a Igreja se cruzava diariamente, ela aperfeiçoou a única teologia que nunca fracassa na política, a teologia do poder. Ouça as fontes, porque delas nascerá a dúvida que sustentará toda esta história. Primeiro, os cronistas oficiais. Teodora, exemplo de penitência, benfeitora de hospitais e conventos, legisladora que ergueu diques legais contra o tráfico e a prostituição forçada. Depois, o Procópio clandestino. A mesma Teodora que organizava banquetes que excediam o dizível, que ordenou massacres com mão firme na arena, onde outrora foi humilhada, que transformou generais e senadores em peças móveis de um jogo de humilhação e dependência. Por fim, as pedras. Reformas arquitetônicas seladas, piscinas em degraus com temperaturas díspares, pisos com câmaras ocas e colunas que conduzem a voz como se o mármore tivesse ouvidos. 3 relatos que não se cancelam, mas se entrelaçam, criando uma figura impossível que, no entanto, governou. O suspiro de Teodora se encurta. Justiniano aperta sua mão direita, e essa imagem, o imperador reduzido a viúvo antecipado, é também um signo político. Em Bizâncio, a esposa imperial não é mero adorno. Compartilha títulos, sela embaixadas,
emite decretos com seu próprio selo. A Europa herdará deste casamento um paradoxo. O direito que nos ordena, codificado por Justiniano, nasce em uma corte onde a fronteira entre virtude pública e vício privado se dilui como tinta na água. O direito é menos válido porque seu autor chorou por uma mulher a quem Procópio chama de monstro? Ou é precisamente essa contradição que fundamenta nossa modernidade, ao fixar a lei acima da moral volúvel? A câmara se aproxima do rosto da imperatriz, sob a luz da aurora que entra por janelas orientadas. Dizem, de propósito para que o primeiro raio seja púrpura. A biografia se torna sacramento. Os sacerdotes lhe oferecem a unção final. Teodora não confessa nada que não seja confessável. Talvez porque a culpa seja inútil a esta altura. Talvez porque sua vida inteira foi uma representação perfeita demais para quebrar a personagem no último ato. Em Bizâncio, onde os ícones ensinam que o visível oculta o essencial, ela entendeu que o poder é um ícone ao avesso. O essencial é o que se vê, a imagem que domina, o mito que submete. Perguntas para o ouvinte antes de avançar. Se o corpo foi sua moeda, não o foi também o silêncio de quem cobrou com favores. Se a igreja a venerou, foi por fé, por medo ou por gratidão interessada. E se o império sobreviveu à custa de 30.000 cadáveres no hipódromo, quem realmente escreveu a história? O imperador que assinou os éditos ou a imperatriz que ditou o sangue necessário? Hoje caminhamos sobre uma cidade que apagou seus porões, mas as rachaduras ainda contam para quem se atreve a olhar, que houve uma mulher que transformou a vergonha em cetro. Seu último suspiro não é um fechamento, é um convite para descer. Porque para saber quem morre aqui, devemos começar pelo princípio. O rugido da arena, o cheiro de animais de feira, uma menina com fome e uma mãe que a oferece a uma facção como se fosse estandarte. A púrpura já estava ali, só que então se chamava humilhação. Agora, neste quarto, a humilhação foi costurada ao triunfo, e ninguém pode separá-la sem derramar sangue novamente. Você está pronto para retornar ao hipódromo? Ano 505. O rugido do hipódromo ressoa como um monstro insaciável no coração de Constantinopla. Entre as facções que dividem a cidade, os verdes e os azuis, torcidas políticas e religiosas disfarçadas de paixões esportivas, se joga o destino de 3 meninas que ainda não entendem o que significa ser mercadoria. Seu pai, um humilde cuidador de ursos treinados para os espetáculos, morreu de uma infecção absurda. Um simples arranhão convertido em sentença, por falta de medicina e excesso de fatalidade. A viúva desesperada não tem outra coisa de oferecer em troca de proteção que a carne de suas filhas. E assim, com o corpo ainda quente do marido na memória, apresenta-se com as meninas no mesmo circo que havia devorado a vida do homem. Os verdes, a facção que havia empregado o pai, a rejeitam com desprezo público. Os azuis, rivais eternos, aceitam as pequenas como insulto. Este gesto, aparentemente trivial, ressoa na história como um eco infinito. A humilhação de 3 meninas menores de 10 anos, convertidas em ficha de um tabuleiro que mistura religião, política e espetáculo. O que sente uma menina quando a multidão não a aplaude pelo que faz, mas a aponta como troféu de zombaria? Que cicatriz deixa esse repúdio na alma? Teodora, com apenas 5 anos, começou a entender que, em Bizâncio, o valor de uma pessoa não era medido pelo que era, mas pelo que podia representar em mãos alheias. Os cronistas contam que a mãe, prática no desespero, não derramou lágrimas. Sabia que em um mundo sem compaixão, o choro não alimentava bocas, nem protegia corpos. Sua estratégia foi entregar as meninas para assegurar um teto. O que a história esqueceu foi o silêncio da multidão. Essa multidão que contemplou a cena como se observa uma corrida de cavalos, com curiosidade, com apostas, com a convicção de que aquilo fazia parte da ordem natural. Quantos desses espectadores,
Se atreveram anos depois a se chamar súditos fiéis de uma imperatriz que havia surgido daquela humilhação. E quantos se lembraram que a tinham visto desfilar como butim infantil? O destino das meninas nas mãos dos azuis foi o da infância perdida. Teodora logo descobriria que o futuro não oferecia nem ternura nem educação, mas um palco que disfarçava a prostituição com máscaras e danças. Aos 12 anos, já estava nos teatros, onde a lei romana era clara. Atriz significava prostituta. Não havia diferença legal entre representar um drama e vender o corpo. O espetáculo era uma desculpa, a cama era o contrato verdadeiro. Constantinopla podia vesti-lo de arte, mas todos sabiam o que havia por trás das cortinas. Aqui se forja a primeira grande lição de Teodora. A dignidade não era um presente, era um campo de batalha. Os homens de poder, sentados nas arquibancadas, riam, bebiam e pagavam, acreditando que consumiam corpos descartáveis. Mas a menina, mais observadora que vítima, começava a ler nesses mesmos homens seus desejos, seus medos, seus pontos fracos. O que para eles era um jogo de prazer, para ela se converteria em um arquivo de segredos. Cada olhar lubrificado era um dado, cada pedido sussurrado, uma futura corrente. No meio do barulho do circo, Teodora já estava acumulando seu próprio tesouro, informação. A Europa do século VI era um continente onde os corpos femininos eram propriedade, filhas oferecidas como alianças, viúvas forçadas a casamentos, camponesas reduzidas a ventres de herdeiros. Bizâncio, herdeiro do Império Romano, aperfeiçoou essa maquinaria com um verniz cristão que abençoava o sacrifício feminino em nome da ordem. Teodora, no entanto, rebelou-se à sua maneira. Aprendeu a usar as regras contra aqueles que as impunham. Se era mercadoria, então seria mercadoria consciente, perigosa, capaz de devorar os compradores. Imagine essa menina de 5 anos observando como sua mãe suplicava, como os verdes negavam, como os azuis aceitavam entre risos. Ali nasceu a primeira centelha de uma ambição que ainda não tinha nome. Ali compreendeu que o mundo não ia lhe oferecer justiça, então teria que inventá-la. Essa justiça, para ela, seria vingança disfarçada de poder. O hipódromo não esqueceu aquela cena. Décadas depois, quando Teodora ordenou selar suas portas com 30.000 cadáveres, a cidade inteira compreendeu que aquela humilhação de infância não havia sido apagada. Havia sido armazenada como dívida, e as dívidas, em Bizâncio, eram sempre pagas com sangue. O teatro de Constantinopla no século VI não era um refúgio de cultura elevada, mas um bordel com luzes. Ali, entre máscaras e disfarces, a cidade ocultava o que em público condenava: a prostituição. A lei romana era inequívoca. Atriz significava prostituta. Não existia diferença jurídica. Quem dançava sobre as tábuas devia, ao mesmo tempo, estar disponível atrás do telão. Aos 12 anos, Teodora já havia compreendido este contrato implícito. Seu corpo era mercadoria, seu trabalho era sedução. Mas o que poucos entendiam era que, enquanto aparentava submissão, estava construindo um poder invisível. As descrições de Procópio, que muitos taxaram de exageros pornográficos, tornam-se mais perturbadoras quando analisadas como estratégias políticas. A famosa cena dos gansos bicando grãos de cevada de sua pele nua não foi apenas um ato obsceno, foi uma lição. Os homens que observavam eram senadores, comerciantes, oficiais que se acreditavam donos do império. E, no entanto, ao permitir que seus desejos mais secretos fossem exibidos diante dela, eles se tornavam prisioneiros. Teodora descobriu que o verdadeiro poder não estava em agradar, mas em memorizar. Cada capricho se transformava em uma arma. Cada olhar cúmplice em uma dívida. Quem poderia se opor mais tarde a uma mulher que conhecia a intimidade de sua corrupção? Nesses cenários disfarçados de arte, a menina se tornou atriz de algo maior que o espetáculo. Aprendeu a fingir prazer com a precisão de um ourives,
a modular a voz entre o gemido e a súplica, a acender a ilusão de exclusividade em homens acostumados a comprar tudo. O que para outros era degradação, para ela era treinamento. Sua memória era fotográfica, retinha conversas inteiras, rostos, nomes, gestos. Assim, enquanto os clientes pensavam que dominavam, era ela quem registrava cada fraqueza como escrivã silenciosa de um arquivo privado. A psicologia de Theodora se forjava no contraste. O desprezo público e a fascinação privada, a humilhação nas ruas e a veneração na penumbra. Essa tensão a convenceu de que a moral era apenas um disfarce coletivo. Os mesmos homens que exigiam pureza nas praças pagavam orgias nos teatros. Os mesmos que denunciavam a luxúria em sermões iam vê-la interpretar cenas que beiravam o desumano. O teatro foi sua escola para desmascarar a hipocrisia do poder bizantino. E com essa consciência, a menina começou a traçar um plano. Se a sociedade fosse usar seu corpo como cenário, ela o converteria em trono. Não devemos esquecer que Constantinopla, sob o resplendor das cúpulas, era uma cidade onde a religião se misturava com o espetáculo. O hipódromo, com suas facções políticas, era tão importante quanto a liturgia. Ali se decidiam imperadores, se definiam alianças, se gritavam slogans religiosos e se celebravam vitórias militares. Nesse contexto, o corpo de Theodora era um microcosmo do próprio império. Um espaço de contradições onde o sagrado e o obsceno se entrelaçavam até se confundir. Que melhor preparação para governar um mundo assim do que dominar essa linguagem de contradições? A menina não demorou a compreender algo que séculos depois repetiria Maquiavel: que o medo dura mais que o amor e que a memória de uma humilhação é mais forte que qualquer carícia. Cada cliente que se despia diante dela não via uma prostituta, mas um espelho de suas próprias misérias. E esse espelho seria sua arma mais letal. A degradação pública se transformava em suas mãos na biblioteca privada de segredos com a qual reescreveria a história. Com o passar dos anos, Theodora se tornou figura cobiçada em festas privadas dos mais ricos. Ali já não se tratava apenas de prazer, mas de política camuflada. Negócios, alianças e conspirações eram negociados sobre corpos nus. Ela ouvia, calava e arquivava. Foi nesses banquetes onde se forjou a cortesã que sabia mais de Constantinopla que muitos senadores. Foi ali onde deixou de ser um objeto para se tornar observadora privilegiada de um império em decadência moral. A pergunta fica suspensa: até que ponto a menina que foi forçada ao palco escolheu depois permanecer nele? Quando deixou de ser vítima para se converter em estrategista? Talvez nunca houve fronteira. Talvez desde o primeiro grão bicado pelos gansos, Theodora já havia decidido que seu corpo seria um livro aberto para outros, mas com tinta invisível que só ela sabia ler. E esse livro seria, com os anos, a crônica secreta de uma ascensão que estremeceria todo o Bizâncio. A jovem atriz se transformava pouco a pouco em algo mais que um corpo disponível. As crônicas coincidem em que Theodora possuía uma inteligência fora do comum. Não só memorizava rostos e desejos, retinha conversas inteiras, lembrava quem havia subornado quem, que general preferia os rapazes, que senador negociava pelas costas do imperador. Constantinopla estava cheia de intrigas, e ela, invisível para todos, se tornou o arquivo vivo dos segredos da elite. O que outros chamavam de vício, para Theodora era um laboratório político. Sua oportunidade de escapar chegou com Escébulos, governador de Pentápolis, no norte da África. Fascinado por sua engenhosidade e beleza, a tomou como amante oficial. Para Theodora significou algo mais que uma mudança de cenário. Foi a primeira vez que abandonou Constantinopla, a primeira vez que viu o império de fora do teatro e do bordel. Durante 4 anos, viveu em uma relativa comodidade, mas logo descobriu que aquele suposto protetor não era mais que outro homem disposto a usar e descartar. Em Alexandria,
Escebolos a abandonou sem recursos, atirando-a em uma cidade estranha e hostil. Qualquer outra mulher teria terminado na miséria ou na prostituição de rua. Teodora escolheu um caminho inesperado. Em vez de resignar-se, buscou refúgio nos círculos intelectuais de Alexandria, onde o cristianismo era debatido em lutas teológicas acirradas. Ali, em meio a bispos e monges, fingiu arrependimento, mas o que realmente fez foi aprender. Estudou a doutrina monofisita, a corrente que afirmava que Cristo tinha uma única natureza divina, confrontada com o dogma ortodoxo de Constantinopla. Memorizou escrituras, absorveu discursos, cultivou relações com clérigos influentes. Não era fé o que buscava, mas conhecimento. Entendia que a religião estava se tornando a espinha dorsal do império, e ela não pensava em ficar à margem. O ano que passou em Alexandria foi sua segunda escola. Se nos teatros havia dominado a política do desejo, nos mosteiros aprendeu a política da fé. Soube que a moral podia ser manipulada da mesma forma que os corpos, que a culpa podia se converter em corrente e o perdão em moeda. O que para outros era penitência, para ela era tática. Com cada sermão, com cada citação bíblica memorizada, tecia a máscara de pecadora arrependida, que mais tarde exibiria em Constantinopla, para legitimar sua ascensão. Compreendeu que os mesmos homens que antes haviam pago para vê-la nua, estariam dispostos a venerá-la coberta com um véu, sempre que soubesse interpretar o papel adequado. Quando decidiu regressar, a viagem a levou por Antioquia, cidade vibrante onde a tradição oriental se misturava com a influência grega. Ali, segundo algumas versões, viu pela primeira vez o homem que marcaria seu destino. Justiniano, sobrinho adotivo do imperador. Não sabemos se eles realmente se cruzaram então, mas sabemos que ela já não era a mesma que havia saído de Constantinopla com um governador amante. Havia viajado, havia sido traída, havia aprendido a ler a fé como manual de poder. Voltava não como vítima, mas como estrategista. De volta à capital, por volta de 522, apresentou-se oficialmente como fiandeira de lã, uma ocupação modesta e respeitável. Todos sabiam que era uma fachada, um disfarce de respeitabilidade para ocultar que continuava se relacionando com homens poderosos. Mas essa máscara era necessária. A Constantinopla, que a havia desprezado como atriz, havia agora tentar a redenção. E a cidade, hipócrita até a medula, preferia uma pecadora arrependida a uma cortesã altiva. Teodora sabia disso. Em Bizâncio não bastava ter poder. Era preciso representar um papel compreensível para a sociedade. Ela já dominava essa arte. O contraste entre sua vida anterior e a nova etapa revelava uma capacidade única, a de reinventar-se sem perder de vista a vingança. O teatro a havia treinado para fingir, a traição para endurecer-se, a religião para disfarçar-se. Quantas pessoas podem sobreviver a tanta queda sem se quebrar? Teodora não só sobreviveu, transformou cada fracasso em um degrau para cima. Enquanto fiava lã em público, em privado tecia outra trama. A rede de relações, favores e silêncios que mais tarde sustentaria sua ascensão ao trono. O fascinante é que, nesta etapa, já se vislumbrava uma pergunta inquietante. Era Teodora simplesmente uma mulher ambiciosa que se rebelava contra um mundo injusto? Ou estava já gestando a sombra implacável que massacraria 30.000 pessoas no hipódromo? A linha é difusa. Talvez as duas coisas fossem inseparáveis. Porque o que Bizâncio ensinou a essa menina órfã foi que a compaixão era um luxo e que a única virtude segura era a astúcia. O ano é 522. Em uma casa privada, longe do olhar oficial, um encontro mudará a história do Império Bizantino. Justiniano, o sobrinho adotivo do imperador Justino, assiste a uma reunião à qual, oficialmente, não deveria ter ido. Aos 40 anos, é célebre por seu celibato, sua obsessão com a teologia e a lei, sua vida disciplinada como jurista e administrador.
No mesmo espaço, aparece Teodora, com apenas 22 anos, oficialmente uma fiandeira, extraoficialmente a mulher mais perigosa de Constantinopla. A versão romântica diz que foi amor à primeira vista. A versão de Procópio afirma que foi a sedução mais calculada da história imperial. Provavelmente, ambas são certas. Teodora havia preparado este momento com precisão cirúrgica. Sabia que textos Justiniano lia nas longas noites de insônia. Conhecia sua fascinação pelos debates teológicos. Sabia que carecia de experiência com mulheres e que essa inocência o tornava vulnerável. Havia tecido uma rede de intermediários, velhos conhecidos de seus tempos de atriz, para garantir que seus caminhos se cruzassem. Quando finalmente estiveram frente a frente, não foi casualidade. Foi o resultado de meses de orquestração. A suposta casualidade foi, na realidade, a primeira cena da obra-prima de sua vida. As crônicas dizem que Justiniano ficou enfeitiçado. Procópio, mais venenoso, assegura que ela utilizou farmaqueia, um termo ambíguo que podia significar drogas, artes mágicas ou simplesmente técnicas sexuais aprendidas nos bordéis que nenhum homem de seu caráter podia resistir. O certo é que Justiniano começou a visitá-la com frequência. O que começou como curiosidade se tornou obsessão. Em poucos meses, falava de casamento, um casamento que a lei romana proibia explicitamente. Porque aqui estava o obstáculo. Para o direito, uma atriz era sempre uma prostituta, ainda que deixasse de atuar. A mancha era permanente, hereditária, indelével. A oposição mais feroz veio da imperatriz Eufêmia, esposa de Justino e mãe adotiva de Justiniano. Ela conhecia o passado de Teodora como todos na capital. Sabia das representações com gansos, dos relatos de orgias, da fama escandalosa que ainda percorria as tabernas. Enquanto vivesse, jurou, essa mulher jamais vestiria a púrpura imperial. A corte se dividiu. Alguns senadores viam em Teodora um insulto à honra de Bizâncio. Outros, temerosos ou comprados, calavam. Justiniano, no entanto, não cedeu. Manteve a relação em segredo, esperou, e quando Eufêmia morreu em 524, moveu as peças necessárias para mudar a lei. Em um ato sem precedentes, o Império reescreveu seu próprio código para permitir que uma atriz reformada pudesse se casar com um membro da nobreza. Todos sabiam que essa lei tinha um único beneficiário. O escândalo foi monumental. Uma cortesã convertida em esposa de um futuro imperador. E, no entanto, o casamento em 525 foi celebrado com todo o fausto imaginável. Teodora entrou em Santa Sofia envolta em sedas púrpuras que valiam províncias inteiras e saiu de lá como Augusta em potencial. Os dignitários estrangeiros que não conheciam seu passado a creram de linhagem nobre. Os que o sabiam guardaram silêncio. Teodora tinha arquivos de seus segredos, compilados desde sua época de atriz. Assim, o silêncio não foi respeito, mas medo. O que significava este casamento para o Império? Muito mais que um romance. Era a prova de que a lei podia se dobrar ao desejo de um homem poderoso. Era também a demonstração de que a reputação, mesmo a mais manchada, podia ser branqueada com o teatro adequado de arrependimento e fé. E, sobretudo, era a entrada de uma mulher com instintos de sobrevivente e mente de estrategista no próprio coração do poder bizantino. Justiniano trazia consigo as leis que fundariam o direito ocidental. Teodora trazia a astúcia de quem havia aprendido a sobreviver entre humilhação e luxúria. Juntos, formariam um casal que marcaria a história da Europa. Neste ponto, cabe uma reflexão inevitável. Foi Teodora simplesmente uma mulher ambiciosa que aproveitou a fraqueza de um príncipe? Ou foi Justiniano quem encontrou nela a força que lhe faltava? Porque o que se avizinhava, revoltas, traições, reformas radicais, exigia não apenas um imperador legislador, mas uma imperatriz capaz de sujar as mãos. Teodora já havia demonstrado que podia fazê-lo. E a história logo confirmaria que, sem ela,
Justiniano não teria sobrevivido, nem mesmo à sua primeira grande crise. O ano 527 marca um giro irreversível. Com a morte do imperador Justino, Justiniano ascende ao trono e Teodora já não é apenas sua esposa. É Augusta, imperatriz de pleno direito. Não uma consorte ornamental, mas uma co-soberana com selo próprio, corte própria e voz que ressoa nos corredores do poder. Pela primeira vez na história de Roma, uma mulher nascida nas margens mais baixas da sociedade ocupa um lugar no centro do império. O casamento escandaloso que havia feito tremer os nobres se converte agora em instituição. O broto de zombaria se transforma em silêncio obrigado. Constantinopla aprende que rir de Teodora pode custar caro. O casamento de 525 havia sido um espetáculo em si mesmo. As testemunhas descrevem a noiva envolta em púrpura, rodeada de joias que brilhavam mais que os mosaicos de Santa Sofia. Para a multidão, aquela imagem oficial era a de uma pecadora redimida. O teatro da fé funcionava. Teodora rezava em público, assistia a liturgias, distribuía esmolas aos pobres. A mesma mulher que havia sido usada em prostíbulos era agora apresentada como exemplo de penitência e virtude. A cidade, sempre ávida de contradições, aceitou a narrativa porque convinha ao poder, mas atrás das portas fechadas do palácio, a história era distinta. Ali, Teodora não pedia permissão. Ordenava. Com o título de Augusta, sua autoridade ficou formalizada. Recebia embaixadores sem necessidade de Justiniano, assinava decretos que afetavam diretamente a política do império, administrava seu próprio orçamento e cercava seu entorno com funcionários que lhe deviam fidelidade. Em um mundo onde a lei proibia inclusive que senadores se casassem com atrizes, aquela mulher havia conseguido que o próprio direito se dobrasse a seu favor. Não era essa, no fundo, a demonstração definitiva de poder? Não só havia quebrado as regras, havia as reescrito. Mas o mais inquietante não era sua autoridade pública, mas seu rosto privado. As crônicas, hostis ou fascinadas, falam de uma corte paralela dentro do mesmo palácio. Uma corte feita de passagens secretas, arquiteturas adaptadas, câmaras insonorizadas. Ali se desenrolava um mundo que contrastava com a imagem piedosa da imperatriz. Rumores de que mantinha amantes, que premiava generais e bispos com ascensões após encontros íntimos, que movia as peças da política bizantina em função de favores pessoais. Os documentos arqueológicos parecem dar crédito a essas histórias. Tubulações incomuns, salas com configurações estranhas, vestígios de estruturas projetadas para usos que nenhuma liturgia oficial justificaria. No entanto, Teodora não era apenas desejo disfarçado de poder. Também foi reformadora. Sob seu mandato, foram promulgadas leis que protegiam as mulheres contra a prostituição forçada, que endureceram penas contra os proxenetas, que ofereciam refúgio às vítimas. Para alguns, era hipocrisia. A antiga atriz erguendo muros contra o ofício que havia praticado. Para outros, era coerência. Usar a própria experiência para transformar um sistema que havia destruído sua infância. Como interpretá-lo? Como redenção genuína ou como controle absoluto de um mercado que conhecia demasiado bem? O dilema segue vivo em cada historiador que tenta decifrá-la. A Europa, enquanto isso, observava Bizâncio como modelo. Nas monarquias ocidentais, as rainhas raramente tinham poder real. Em Constantinopla, Teodora mandava quase tanto quanto seu marido. A aristocracia romana, rígida e patriarcal, via com horror como uma mulher de passado infame discutia com bispos sobre teologia e debatia com senadores sobre leis. Mas esse horror se convertia em obediência, porque Teodora sabia usar o medo como ninguém. E em Bizâncio, onde a sobrevivência dependia da intriga, o medo era mais eficaz que qualquer exército. O certo é que, desde 527, Bizâncio já não podia se imaginar sem ela. Justiniano podia escrever leis eternas,
Mas era Teodora quem compreendia a psicologia do povo e a brutalidade da política. Enquanto ele sonhava em reconstruir o Império Romano, ela tecia a rede de silêncios, ameaças e favores que mantinha os poderosos sob controle. A prostituta havia se convertido em imperatriz, mas não havia deixado para trás as lições de sua juventude. Continuava interpretando, só que agora o cenário era o trono mais brilhante do mundo. E aqui surge a pergunta que ainda ressoa: o que define um soberano? A virtude proclamada ou a eficácia do poder exercido? Porque, com Teodora, o poder se tornou teatro. E Constantinopla, fascinada e aterrorizada, não pôde desviar o olhar. O Palácio Imperial de Constantinopla era um universo de máscaras. De dia, Teodora se mostrava como a augusta devota. Assistia à missa, beijava relíquias, discutia com bispos sobre a natureza de Cristo. Financiava conventos, organizava procissões, distribuía esmolas às viúvas e órfãos. Para a história oficial, era a santa pecadora redimida. Mas de noite, as portas se fechavam e outra corte, invisível aos olhos dos cronistas, ganhava vida. Ali, entre muros desenhados com passadiços ocultos e salas insonorizadas, a imperatriz interpretava um papel distinto, o de dona de um teatro secreto, onde o prazer e a política se misturavam até serem indistinguíveis. Procópio o conta com veneno em sua pena. Amantes que entravam e saíam por corredores escondidos, generais recompensados com promoções após longas visitas noturnas, embaixadores estrangeiros que obtinham tratados impossíveis depois de audiências privadas com a imperatriz. A lista de nomes, segundo ele, era interminável. E embora muitos duvidem da exageração, as provas arquitetônicas encontradas séculos depois, salas com sistemas de aquecimento incomuns, piscinas em degraus com assentos talhados em posições específicas, muros com compartimentos ocultos, sugerem que havia algo mais além do rumor. O poder de Teodora não se sustentava apenas na lei que compartilhava com Justiniano, mas em um sistema paralelo de recompensas e castigos. O prazer se convertia em moeda de negociação, o silêncio em garantia de sobrevivência. Os homens que cruzavam as portas de suas câmaras saíam distintos, uns promovidos, outros temerosos, todos marcados. E o mais inquietante era que nenhum podia falar. Porque em Bizâncio, quando a imperatriz sabia o que você fazia na escuridão, seu futuro dependia de sua discrição. O medo ao escândalo era a corrente mais forte. A contradição era insuportável para quem tentava compreendê-la. Como podia a mesma mulher que financiava conventos organizar banquetes que lembravam orgias pagãs? Como a protetora das prostitutas podia, ao mesmo tempo, recrutá-las para sua corte secreta? A resposta talvez esteja na psicologia do poder. Teodora não via contradição, via continuidade. Para ela, o corpo havia sido a moeda que a salvou de menina, a ferramenta que a sustentou de jovem e a chave que a levou ao trono. Por que deixar de usá-lo agora, quando podia manter em suspense todo o império com uma única insinuação? O medo dos cortesãos não era apenas ao que Teodora fazia, mas ao que podia lembrar. Porque cada encontro, cada confissão na penumbra, era armazenada como arma. Disse que possuía documentos ocultos, cartas comprometedoras, registros detalhados de conversas íntimas, uma rede de segredos mais perigosa que qualquer exército. Acaso não é essa a essência mesma de Bizâncio? Um império onde o poder real se joga nas sombras mais do que nos campos de batalha? Para compreender sua lógica, é preciso recordar a cultura da época. Constantinopla era a Roma cristã, mas também a herdeira de um império que havia divinizado o espetáculo. O circo, o teatro, a igreja, 3 cenários distintos, a mesma necessidade de representação. Teodora dominava essa linguagem como ninguém. Em público, a máscara de santa. Em privado, a máscara de dominadora. E em ambas, a mesma atriz,
consciente de que o essencial não era a verdade, mas o efeito que produzia nos outros. O dilema segue vivo. Eram aqueles amantes cúmplices voluntários ou vítimas de coerção? Podia alguém, em sã consciência, dizer não à imperatriz? Essa sombra moral não se dissipou em 15 séculos. O único certo é que o medo e o silêncio mantiveram o sistema funcionando. Bizâncio preferia calar a enfrentar a mulher que havia demonstrado que podia transformar humilhação em trono e prazer em corrente. A vida dupla de Teodora foi, na realidade, uma única vida. A de uma estrategista que compreendeu que tudo no império, a lei, a fé, o desejo, podia ser manipulado como uma obra de teatro. E como toda obra, requeria um clímax. Esse clímax chegaria com sangue e fogo, na maior rebelião que Constantinopla havia visto jamais. Janeiro de 532. Constantinopla arde. O rugido da multidão sacode os alicerces do hipódromo. O que começou como um protesto contra impostos se tornou uma rebelião de proporções bíblicas, os distúrbios de Nicá. Durante 5 dias, as facções verdes e azuis, inimigas irreconciliáveis, deixaram de lado seu ódio para se unir contra o imperador. As chamas consomem meio bairro imperial, as igrejas caem, o Senado murmura sobre depor Justiniano. Dentro do palácio, o imperador treme. Carregado de ouro e joias, planeja fugir. A dinastia, o império, tudo está a ponto de colapsar. E então entra Teodora, não como esposa suplicante, mas como general sem armas, como a voz da vontade absoluta. A cena é lendária. Os cortesãos empacotam, os soldados desertam. Justiniano afunda na dúvida. Mas ela se adianta vestida em púrpura e pronuncia as palavras que ainda hoje estremecem. A púrpura é um bom sudário. Prefiro morrer imperatriz a viver exilada. Se queres fugir, foge. O mar está aberto, as naves prontas, mas eu fico. Com essas frases, Bizâncio muda de rumo. O imperador que pensava escapar encontra na determinação de sua esposa a decisão que lhe falta. Constantinopla descobrirá que o verdadeiro centro do poder não está no trono, mas nessa mulher que acaba de selar seu destino. O desenlace foi brutal. Justiniano obedeceu, mas foi Teodora quem marcou a estratégia. Enviou ouro aos azuis, lembrando-lhes que Hipácio, o novo imperador proclamado pela multidão, era apoiado pelos verdes, seus antigos inimigos. A divisão começou a apodrecer a unidade rebelde. Em seguida, ordenou a seus generais Belisário e Mundo que bloqueassem as saídas do hipódromo. 30.000 pessoas haviam se congregado ali, acreditando que tinham derrotado o César. O que não sabiam era que estavam presas. As tropas entraram com uma ordem simples: 100 sobreviventes. Em poucas horas, o lugar se transformou em matadouro. O sangue correu pelas arquibancadas onde, anos antes, uma menina havia sido humilhada junto às suas irmãs. Aquela menina agora cobrava sua dívida. Mas o que os relatos oficiais omitem é a lista secreta de Teodora. Não foram apenas os chefes que morreram naquele dia. Também caíram senadores que haviam desprezado a atriz que foi, comerciantes que haviam zombado da cortesã, sacerdotes que haviam pregado contra seu casamento. O motim foi a desculpa perfeita para ajustar contas pessoais. Constantinopla aprendeu que Teodora não esquecia. Cada humilhação era uma marca escrita em tinta invisível, pronta para se tornar sentença no momento adequado. O impacto psicológico foi devastador. O povo entendeu que a imperatriz podia assassinar 30.000 pessoas e seguir rezando no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. O Senado, aterrorizado, submeteu-se em silêncio. Os cronistas, inclusive os hostis, reconheceram a magnitude de seu poder. Justiniano, que havia hesitado na hora crítica, saiu fortalecido. Mas todos sabiam que havia sobrevivido porque sua esposa se recusou a ceder. Foi Teodora quem manteve a coroa em seu lugar, mesmo que banhada em sangue. A Europa inteira tomou nota. Em um continente onde as rainhas raramente tinham mais voz que a da corte,
Bizâncio mostrava uma imperatriz capaz de decidir a morte de dezenas de milhares com uma frase. A mensagem era clara: o poder não tinha gênero, tinha vontade. E nesse sentido, Teodora era mais imperador que o próprio Justiniano. Os teólogos poderiam discutir eternamente sobre a natureza de Cristo. O que ninguém discutia naquele momento era que o destino do império dependia da decisão de uma mulher. O hipódromo, cenário de sua infância humilhada, se converteu na tumba coletiva de seus inimigos. Ali, onde havia visto sua mãe oferecê-la como mercadoria, agora descansavam milhares de cadáveres que lhe garantiam o trono. A história se fechava em um círculo de sangue. Foi vingança ou cálculo político? Provavelmente ambas. O certo é que, desde aquele dia, o império compreendeu que Teodora não só sabia governar, sabia destruir. E em Bizâncio, isso era mais importante que qualquer sermão. Após o massacre de Nicá, Constantinopla despertou em silêncio. A fumaça ainda pairava sobre os escombros, mas a cidade entendeu que uma nova ordem havia sido imposta, a Ordem de Teodora. A partir de então, seu poder deixou de ser discutido. Não se tratava apenas do sangue derramado no hipódromo, mas da rede invisível que começou a estender por todo o império. Um tecido de olhos e ouvidos que convertia cada sussurro em um informe e cada desejo em uma arma. Bizâncio, cidade de intrigas eternas, transformou-se sob ela em uma teia de aranha onde todos estavam presos. A chave foi o exército dos invisíveis, criadas, eunucos, prostitutas reformadas e crianças órfãs a quem ela havia salvado das ruas. Ninguém suspeitava deles, e precisamente por isso eram espiões perfeitos. As servas ouviam o que se dizia nos aposentos dos senadores, os eunucos administravam as câmaras privadas e conheciam as rotinas íntimas de seus amos. As antigas atrizes ocupavam agora postos estratégicos em casas nobres, e os órfãos educados por Teodora eram colocados como secretários ou donzelas em famílias influentes. Todos tinham uma dívida de gratidão com a imperatriz, e sua lealdade não era para com o império, mas para com ela. O resultado foi um sistema de informação tão preciso que nem os serviços secretos modernos deixariam de invejar. Teodora sabia que bispo bebia demais, e que confissões escapavam entre taças de vinho, que general murmurava contra o imperador na intimidade, que senador ocultava amantes em conventos afastados. Tudo ficava registrado. E o mais inquietante, nem sempre usava essa informação de imediato. Guardava segredos durante anos, esperando o momento exato para destruir um adversário com uma revelação. O medo tornou-se onipresente, porque ninguém podia saber quando seu próprio pecado se converteria em faca. Os testemunhos contam que tinha salas repletas de documentos codificados, onde se armazenavam cartas, confissões e registros de subornos. Se alguém ousasse contradizê-la em público, no dia seguinte recebia uma visita discreta, uma carta anônima com provas de sua vida dupla, um rumor solto no mercado, uma prisão que ninguém podia deter. Não era preciso degolar os inimigos, bastava deixá-los nus diante da opinião pública. E em uma sociedade obcecada com a moral cristã, ser acusado de corrupção sexual ou heresia era pior que a morte. Mas Teodora não se conformou em vigiar sua própria cidade. Estendeu seus tentáculos além de Bizâncio. As cartas que trocava com rainhas e nobres estrangeiras continham mensagens cifradas sobre movimentos de tropas e alianças secretas. Os mosteiros que ela financiava na Síria, Egito e Palestina não eram apenas lugares de oração, eram postos de observação. Monges agradecidos lhe enviavam notícias sobre colheitas, rebeliões e manobras de governadores. Assim, Teodora transformou a fé em instrumento de espionagem. O rezo e a traição se misturavam em um mesmo pergaminho. A sombra de seu poder alcançava inclusive os embaixadores estrangeiros. Conta-se que, em um banquete, mencionou detalhes íntimos de um tratado secreto
que apenas horas antes havia sido discutido em privado. Os conspiradores empalideceram. Compreenderam que já estavam mortos. Não era preciso que ela levantasse um dedo. A certeza de que sabia tudo era suficiente para paralisar. Que general poderia se levantar contra o imperador, sabendo que a imperatriz tinha em suas mãos provas de seus piores pecados? Que bispo poderia pregar contra ela, sabendo que bastava uma palavra sua para expor seus vícios mais ocultos? A Europa Ocidental, ainda imersa em reinos fragmentados e cortes rudimentares, teria considerado impossível semelhante sistema. Mas em Bizâncio, onde a arte da intriga era ciência, Teodora elevou a manipulação à categoria de império. A cidade inteira aprendeu a calar. O silêncio tornou-se moeda, a discrição em salvo-conduto, e o mais perturbador era a lição que todos entenderam. A imperatriz não precisava de exércitos para dominar, porque sua verdadeira arma era o medo constante de que qualquer segredo pudesse vir à tona. O preço do poder absoluto era viver em um teatro de sombras. Ninguém falava em voz alta, porque as paredes podiam escutar. Ninguém confiava em ninguém, porque qualquer escravo podia ser informante. Teodora havia convertido a capital do cristianismo em um cenário de paranoia perpétua. O império estava governado por duas pessoas, Justiniano através da lei e Teodora através do silêncio, e o silêncio em Bizâncio era mais forte que qualquer espada. O tempo, implacável mesmo com os poderosos, alcançou Teodora no ano 548. Os médicos não tinham nome exato para o mal que a consumia, embora hoje se suspeite que foi um câncer de ovário. Durante 2 anos ocultou os sintomas com maquiagem, com vestidos que disfarçavam a magreza e com a mesma vontade de ferro que a havia sustentado desde menina. Mas a doença foi mais forte que as máscaras. E a imperatriz, que havia sobrevivido a humilhações, conspirações e massacres, enfrentava agora um inimigo impossível de manipular. Constantinopla estremeceu. A mulher que havia infundido medo a 30.000 almas no hipódromo estava agonizando em seu leito púrpura. O final foi um espetáculo cuidadosamente orquestrado, como se inclusive a morte fosse parte de sua representação. Testemunhas viram como se queimavam documentos em fornos durante dias, arquivos de segredos acumulados durante décadas. Alguns serviçais desapareceram, enviados a províncias distantes ou silenciados para sempre. Outros foram recompensados com cargos, comprados com promoções que asseguravam sua lealdade. Teodora recebia visitas seletas, senadores, bispos, generais. Uns saíam chorando, outros aterrorizados. Outros jurando fidelidade eterna. Ninguém contou jamais o que ocorreu nessas habitações, mas as consequências foram sentidas durante gerações. Murmuravam que bastava um olhar seu, já consumida pela doença, para quebrar a vontade dos homens mais duros do império. O amanhecer de 28 de junho chegou como ela havia planejado. As janelas de sua câmara estavam alinhadas para que a primeira luz banhasse o leito com um resplendor púrpura. Justiniano segurava sua mão e chorava abertamente, sem se preocupar mais com a dignidade imperial. Os sacerdotes a ungiram. Ela confessou pecados menores e recebeu os sacramentos com serenidade. Não mencionou as orgias, nem os passadiços, nem os cadáveres do hipódromo. Morreu como santa aos olhos da igreja, com palavras que ressoaram como epitáfio. Não me arrependo, ou a púrpura basta. Ambos os finais registrados em distintas versões são perfeitamente verossímeis para ela. O funeral foi deslumbrante. Constantinopla nunca havia visto nada semelhante. A procissão se estendeu por quilômetros, os sinos de todas as igrejas soaram durante 3 dias, e o povo acorreu em massa, uns para chorá-la, outros para se certificar de que realmente estava morta. O corpo, preparado com técnicas aprendidas do Egito, foi exposto em vestes que valiam mais que um exército. E, no entanto, o enterro foi privado.
selado com mecanismos que impediam reabrir a tumba. O que se levou à sepultura ficou oculto para sempre. Após sua morte, o poder de Teodora não desapareceu. Documentos preparados de antemão foram publicados para elevar aliados e destruir inimigos. Um senador que celebrou cedo demais foi encontrado envenenado poucos dias depois. Justiniano, devastado, nunca mais se casou, apesar da urgência de herdeiros. Conservou intactos os aposentos de sua esposa, proibindo qualquer um de entrar. Durante 17 anos mais, governou como sombra de si mesmo, erguendo igrejas como se a arquitetura pudesse ressuscitá-la. Morreu chamando seu nome, prisioneiro de uma mulher que havia convertido sua vida em espetáculo. O legado de Teodora é uma ferida aberta na história. Para uns, foi a santa que protegeu as mulheres, reformou as leis e sustentou seu esposo no momento mais crítico. Para outros, foi a predadora que usou o sexo como arma, o medo como ferramenta e a crueldade como sistema. Mas talvez o mais inquietante é que ambas as visões podem ser certas. Foi vítima e algoz, mártir e monstro, redentora e pecadora. A filha do cuidador de ursos que terminou ditando leis que ainda influenciam o direito ocidental. A atriz que fingiu prazer até convertê-lo em arma. A imperatriz que morreu venerada como santa, enquanto os serviçais que preparavam seu cadáver reconheciam as marcas que desmentiam a pureza. 500 anos depois, escavações em Istambul revelaram câmaras seladas, restos de estruturas inexplicáveis, mosaicos com símbolos ocultos. A sombra de Teodora persiste, e talvez essa seja a sua maior vitória, que ainda hoje, 15 séculos depois, continuamos discutindo se foi santa ou monstro, vítima ou arquiteta de seu destino. O certo é que tomou a púrpura, a cor da humilhação de sua infância, e a transformou em símbolo de triunfo. Ela não só vestiu púrpura, tornou-se púrpura. E aqui a pergunta final para você, ouvinte. Como devemos recordar Teodora? Como a santa protetora que a Igreja canonizou, ou como a mulher que converteu o poder em um teatro de sangue e desejo? Talvez a resposta importe menos que o aprendizado. O poder, quando se disfarça com virtudes, pode ocultar sombras capazes de devorar impérios. Se quiser continuar explorando os segredos que a história tentou enterrar, comente o que pensa de Teodora, compartilhe este relato e assine History Quest. Porque ainda restam muitas vozes do passado que clamam das sombras por serem ouvidas.